Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João. Estamos aqui começando o terceiro episódio do IBcast. Um assunto onde nós vamos abordar hoje é um assunto importantíssimo sobre preconceito. Trouxe aqui meu amigo Pedro. Pedro, por favor, se apresente. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, um dos alunos aqui do Instituto Batista de Ensino. Vim aqui ao lado do meu amigo João para ajudar ele a conduzir esse papo. E eu acredito que vai ser um papo muito construtivo, tá, pra gente. E eu creio que se você ficar até o final, você vai se amarrar. É isso aí, Pedrão, tamo junto. E para agora, para apresentar nosso convidado ilustre, por favor, nosso amigo Bruno Gomes. Palmas pro Bruno. Bruno, obrigado por ter vindo até aqui. Sei que você mora no meio, é um pouquinho longe, mas deu para chegar, graças a Deus. O senhor tem 31 anos, Isso aí, perfeito. cristão, advogado, mas eu queria que o senhor se apresentasse lá para o pessoal de casa, contasse um pouquinho da sua história, sua infância, como é que foi ali. Meu nome é Bruno Gomes, eu sou advogado, sou casado com a Priscila Gomes, que também é advogada, nós somos um casal de advogados, né? Desde 2020 que nós temos o nosso próprio escritório e a gente vem atuando em causas trabalhistas, previdenciárias, inventários. A Priscila atua mais nas causas de família, né? Mas quem cuida da parte de trabalhista, previdenciário e inventário sou eu. Eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense, estudava lá em Niterói, morava na Vila da Penha e estudava em Niterói. Então todo dia era esse trâmite aí, né? Mas foi um período muito bacana para mim, foi um momento bom para minha caminhada, para minha construção como profissional também. E comecei a advogar em 2017, mas desde 2020 que eu atuo com a minha esposa no nosso próprio escritório. Show de bola, muito obrigado, Bruno, mais uma vez. Já queremos introduzir nossa primeira pergunta aqui, uma pergunta bem direta mesmo para a gente começar, né? Sobre o assunto de preconceito. O senhor já sofreu algum tipo de preconceito? Então, uma pergunta interessante, né? Porque a pessoa preta no Brasil, ela está suscetível a isso, né? E quando acontece, a gente tem que saber como se portar. A gente às vezes pode ficar um pouco triste, um pouco chateado, mas saber se portar, saber como que reagir a essas situações e, de certa forma, até como que você pode futuramente, né? E também em relação àquela situação específica, denunciar se for o caso, né? Eu tive duas questões que foram bem curiosas em relação até à minha profissão. Uma vez eu estava fazendo uma audiência e o meu cliente não chegou a tempo. Então entramos nós na sala de audiência, que é bem parecido com isso daqui, é muito parecido. O juiz fica aqui, eu na audiência trabalhista eu fico do lado de cá e os advogados da empresa ficam do lado de lá. Então eu entrei e eu comecei a conversar com o juiz, que a parte não viria e tudo mais. Aí o juiz me olhou assim, deu aquela olhada de cima a baixo, sabe? Assim, você é advogado? Meio que querendo tirar um pouco de mim, né? E aí, na hora você responde firme, não, sou advogado do processo e tal. Aí, não, tudo bem e tal. Aí depois no banco tu vai, tu se olha, eu tava até com esse terno daqui. Será que o terno tá estranho? Será que eu tô esquisito? Será que eu não tô parecendo um advogado, né? Eu tava com a maletinha, eu tenho uma maleta, né, que eu uso quando eu vou para as audiências. A gente se questiona, na hora a gente permanece firme, responde firme, né? Mas depois tu fica se questionando, porque o preconceito, ele bate bastante também nessa parte da subjetividade, né? Ele mexe com o seu interior. É diferente, por exemplo, de um caso de difamação. Difamação, ele mexe com a honra, mas é objetiva. É quando alguém quer imputar a você algo que não seja um crime, mas é algo que mancha a sua imagem. No preconceito ou na injúria racial, né, não é manchar a minha imagem, é eu me ver, tentar fazer a pessoa se ver menor do que ela é, né? E o preconceito é isso, ele é um conceito prévio sobre a pessoa. Você não tem todos os dados, todas as informações sobre quem aquela pessoa é, mas você imputa algo a ela, às vezes para diminuir a imagem, diminuir a forma como a pessoa se vê. Então isso é algo bem sério. Sim, eu já imaginava, né, obviamente, né, que em meio à sua carreira de advogado, né, como a gente sabe, né, você atua desde 2017, é isso? Tem uns 6, 7 anos. Isso aí, 7 anos. 7 anos, né? Então, imagino, obviamente, que tiveram obstáculos e desafios, enfim, que, obviamente, foram muito difíceis de ser ultrapassados, né? Tipo, superados, sim, porque foram superados porque, né, você está aí nesse lugar que você conquistou com o seu mérito, com o seu esforço, mas, obviamente, foi difícil, né, e a gente reconhece isso. Você falou, né, sobre a subjetividade, né, sobre o preconceito no que tange
em geral, né, que Isso. é mais sobre algo que está dentro da pessoa, enfim, que a pessoa reflete, né, o que está dentro dela mesma. Você acha, então, que é mais fácil a pessoa reconhecer o preconceito nela mesma ou em outras pessoas? Você acha que é mais fácil, nós como sociedade mesmo, a gente é muito mais provável a reconhecer o nosso próprio preconceito, as nossas próprias falhas, ou enxergar mais no outro? É muito mais fácil, no meu entendimento, é muito mais fácil enxergar no outro. Sim. Porque para enxergar na gente, a gente precisa às vezes ser confrontado. Às vezes a gente precisa se ver numa situação em que a gente para refletir mesmo. A gente não costuma refletir tanto. Né? O preconceito ele pode ser um preconceito racial, pode ser um preconceito pela idade da pessoa, ser um preconceito em relação ao gênero, ser um preconceito em relação até a própria região que a pessoa vem. Nós aqui do Rio de Janeiro, pode não parecer, mas o nosso vídeo aqui, a gente falando, é cheio de jeito do carioca falar. A gente fala as pessoas com X mesmo. Vícios de linguagem. Então, assim, quando você vai para outro estado e você vê o sotaque dessas outras pessoas, para você está sendo estranho, mas para a pessoa também está sendo diferente. Sim. E é isso que pega no preconceito, é o diferente. O que a pessoa vai falar sobre o Rio de Janeiro? Né? Aí vai e tenta fazer um preconceito sobre aquela pessoa que vem do Rio de Janeiro. Ou o que você ouve falar de pessoas que vêm da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco, que eles têm um jeito diferente de falar, e por vezes a gente é preconceituoso com essas pessoas também. Né? Então, assim, por isso que no meu entendimento, é mais fácil a gente ver o outro sendo preconceituoso, né, do que não nós mesmos. A gente precisa realmente parar, refletir, ver como que o nosso vocabulário, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está até brincando, pode às vezes machucar outra pessoa. E essa questão que você bem comentou, por sinal, que as pessoas às vezes elas evitam muito falar sobre esse assunto porque vem o ato de confrontar, né, elas mesmas. Né? Porque existem pessoas que, de certa forma, inconscientemente, elas até têm uma tendência a ter esse tipo de comportamento, a ter esse tipo de preconceito com as pessoas, e às vezes não quer assumir, né? Quer meio que esconder isso, ou de forma nenhuma assumir que tem esse tipo de preconceito, e isso é muito importante. E a gente tem que sempre, como o senhor provavelmente disse, que a gente tem que muito prestar atenção e sempre ir aí medindo nossas atitudes. Para assumir que a gente está errado é difícil, né? As pessoas são muito difíceis para assumir que está errado. E aí, cara, é isso, assim, às vezes você é confrontado e pode até ficar um pouco desconfortável, mas leva a crescimento. Uma vez eu trabalhava no escritório, até um outro caso, eu trabalhava no escritório, não foi comigo, né? Mas aí tava eu, meu chefe, e tinha um cliente com a gente. E aí saímos para almoçar, né? Isso aqui foi na Penha. E ali teve um dia assim, que a rua estava mais movimentada. E muitos assim, meninos assim, né? Meninos pretos, meninos pardos, sem blusa e tal. Aí o meu chefe virou e falou assim, na época, e tá cheio de bandido aqui. Aí eu atrás assim, né? Aí tava o cliente do nosso lado, o nosso cliente assim, branco, branco, branco. Aí ele virou, pô, cara, não é assim não, você tá sendo meio preconceituoso, né? Aí ele virou, não, mas não é? Aí o cliente, não é. Aí ficou meio feio, né? Ficou meu chefe com o cliente, eu ali de trás, só olhando, né? E aí, é isso que eu falo, às vezes a gente é chamado a atenção, que aí tu toma um susto. Falei, caraca, eu tô tendo um comentário preconceituoso. Pode ser um preconceito racial, mas também por questões assim de gênero. Algo que eu tenho visto bastante lá na região que eu moro, é muita gente idosa trabalhando no supermercado. Né? E aí tem que ter cuidado com os comentários. Assim, pô, vai ser mais devagar, vai ser mais isso. E às vezes não é, assim, muitas vezes não é, eles são rapidinhos. Né? E aí a gente parte de um preconceito por causa da idade da pessoa, de julgar a pessoa pelo trabalho dela, pela competência do trabalho dela por causa da idade. O que não é verdade. Né? É um preconceito de que a pessoa idosa talvez não tenha um trabalho tão rápido ou tão eficiente quanto uma pessoa nova. Isso não é verdade, é um preconceito que a pessoa tem. Então a gente precisa estar atento para não fazer alguns julgamentos sem ter todos os dados, todas as informações necessárias, correndo até o risco de ser preconceituoso. Sim. E eu peguei pensando numa coisinha. O senhor disse que na sua biografia, você disse que em 2020 começou a ser autônomo. Isso. Né? Saiu do escritório, começou a ser, né? Eu fico pensando assim, um advogado preto, um advogado branco. As pessoas tendem a procurar mais o branco do que o senhor? Você acha assim? Cara, do meu ponto de vista, tá? Sim. Hoje eu acredito até que não, porque a forma como a gente se apresenta nas redes sociais, isso ajuda bastante. O meio que nós estamos envolvidos, é uma coisa que eu aprendi bastante mesmo, assim, nos escritórios que eu trabalhei,
é que muitos clientes eles vêm do local que eu estou vivendo. Assim, do ambiente que eu estou inserido. Cara, eu estou na igreja, eu estou no meu bairro, eu estou no meu condomínio, estou na minha família. Então, assim, muitos clientes eles me procuram a partir disso. E se as pessoas sabem da minha reputação, eu não vejo, eu acredito que elas tenham me procurado bastante assim nesse início. 2020 foi o ano da pandemia. Então, assim, foi um ano complicado pra caramba, né? A gente começou em janeiro de 2020, em março veio a pandemia. Então, assim, eu saí do meu escritório, de onde eu trabalhava, onde eu tinha uma fonte de renda certinha, e comecei a trabalhar por conta própria. Então, foi uma pancada, financeiramente falando. Mas em relação a ser procurado, como a gente estava bem envolvido nesses locais, as pessoas procuravam bastante a gente, né? Agora, uma diferença que eu percebi do meu começo para começo de outros profissionais é mais pela questão assim, do ambiente que você está inserido, né? Então, por exemplo, eu sou advogado trabalhista, previdenciário e inventário. No início eu fazia de tudo. Então, veio muita causa de consumidor, né? O que as pessoas à minha volta têm de problemas, geralmente? Problemas de consumidor, é comprar um produto que não chega, né? É um problema trabalhista, ter sido demitido da empresa, é um problema às vezes previdenciário, né? O marido faleceu, alguém faleceu da família e precisa resolver como que vai dividir aquele patrimônio. Geralmente é assim que acontece. De outros colegas meus, assim, eu estudei na UF, então assim, eu tenho colegas que eles estavam inseridos em outros contextos sociais. Às vezes é um contexto em que os amigos, os parentes são donos de empresa, são pessoas que estão em um cargo mais alto, então os problemas que ele resolvia eram problemas, sabe, de pessoas com cargo mais alto e tudo mais. Então, assim, no local que eu estava inserido, pela reputação que eu e minha esposa nós tínhamos, a gente foi tendo, assim, os nossos clientes. E aí são problemas diferentes que nós resolvemos, né? Nesse aspecto eu entendo que preconceito, assim, eu acredito não, né? Porque quem procurava é quem já conhecia a gente. Você falou, né, que em 2020 você conseguiu autonomia, né? E Isso. saiu do escritório. Mas enquanto você estava no escritório, já teve alguma situação de pessoas próximas a você mesmo, que trabalhavam com você, que você achou um pouco preconceituosa, um pouco ofensivo, um meio que subestimando, ou meio que desmerecendo? Conta pra gente. Cara, então, assim, isso é algo que eu converso de vez em quando com a minha esposa. A pessoa preta, ela por vezes, a gente gosta de ter um cartão de visitas. Como se, às vezes a gente tem isso, a gente mesmo tem isso. Como se a nossa própria imagem não fosse assim o suficiente, Sim, né? A minha habilidade. Então, por um tempo, eu usava meio que a minha faculdade como um cartão de visitas. Caraca, eu sou formado numa universidade pública. Então a pessoa não pode chegar em mim e falar assim, que eu não sei ou algo do tipo. Eu trabalhei em um escritório em que assim, eles só contratavam pessoas de universidade pública. Então, assim, até eu passei por um processo seletivo e tudo mais. E nesse ambiente foi um ambiente assim que cobrava bastante de mim, mas cobrava de todo mundo. Era uma cobrança de todo mundo. Agora, esse outro que eu falei para você, era um escritório menor. Quando eu saí na rua e com o cliente e o meu chefe falou aquilo acendeu um alerta para mim. Eu falei, como será que ele me vê? Aí tu começa a se perguntar assim, sabe qual é? Sim, sim. Porque assim, eu sou tão preto quanto esses meninos. A diferença é que eu tô usando um terno. Mas eu me diferencio pelo meu terno, sabe qual é? E não é, cara. E aí isso pra mim acendeu um alerta, né? De você tomar, assim, tomar cuidado com as pessoas com quem você anda. Sim, sim. Né? Às vezes a gente se vê numa situação, numa relação que tem um preconceito ali, mas a pessoa mas é algo mais sutil. Talvez a pessoa não vá falar. Sim. Mas às vezes é um olhar, às vezes é um. Sabe qual é?